O Zenfone 9 está no mercado de smartphone, onde a maioria dos smartphones seguem uma fórmula semelhante. E uma maneira de se destacar da multidão é o tamanho, como é o caso desse smartphone potente e compacto. Meu nome é Diogo Felipe e venha conferir tudo desse smartphone nesse review completo. O Asus Zenfone 9 é um smartphone fácil de guardar no bolso ou bolsa e tem as especificações de ponta. O seu peso é de 169 gramas, a moldura de alumínio é plana para permitir mais espaço interno para os componentes. O Zenfone 9 tem um painel traseiro plano que traz sensação de macio. Em vez de vidro curvo, o material de polímero é uma espécie de plástico que parece emborrachado e um toque interessante, mas menos elegante quando há marcas de mão, quando suadas ali encostando no telefone. E sim, esse foi um ponto bem criticado pela maioria dos usuários, infelizmente. A Asus afirma que esse material deve ser tão resistente a impactos quanto ao plástico, mas muito mais resistente a riscos. Além disso, há resistência à poeira e água com classificação IP68. E Gorilla Glass Victus protegendo a tela desse smartphone contra possíveis arranhões e quebra em caso de queda, pessoal. A sua tela é uma AMOLED de 5,9 polegadas com resolução de 1080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Devido ao seu tamanho menor, é bastante nítida com 445 pixels por polegada. O conteúdo fica top, claro, se você não importa com imagem menor, nesse caso tela pequena. Há um excelente contraste e suporte ao HDR10+. As cores não são as mais precisas por padrão, embora você possa personalizá-las ainda mais nas configurações aí de tela desse smartphone. Há bastante brilho por aqui e com certeza você verá todos os seus conteúdos sob luz de sol forte. Há uma taxa de amostragem de toque de 240 Hz nessa tela, para maior responsividade, e a taxa de atualização de 120 Hz é ótima para suavizar o movimento na interface. Tudo fica muito fluido nesse smartphone e ela pode ser reduzida também para economizar bateria, só que não vai ficar abaixo dos 60 Hz como a gente vê em alguns topos de linha. E para desbloquear esse smartphone, ele traz um leitor de impressão digital e ele está na sua lateral, no botão que ativa, liga ou desliga a tela. E ele funciona super bem, mas a posição pareceu ali um pouco estranha. Nada que com o tempo você se acostume com isso. No entanto, ele adiciona funcionalidades extras e você pode usá-lo como uma tecla inteligente, pois é. E ele pode acessar vários atalhos, não apenas através da digital, como um toque duplo ou longo toque, mas também deslizando por esse botão. Já para áudios, o Zenfone 9 tem uma entrada tradicional para fones de ouvido e isso pode agradar muita gente, levando em consideração que não estamos vendo esse tipo de entrada em smartphones topo de linha. E ele traz também um par de alto-falantes estéreo, com o alto-falante auricular agindo como segundo alto-falante. A qualidade de som é excelente, com vocais claros, agudos agradáveis e graves bem perceptíveis, muito interessante. E para a opção de memória, o Asus Zenfone 9 vem com 128 ou 256 GB de armazenamento interno, porém ele não traz entrada para cartão de memória, infelizmente. E embora a interface que rode nesse smartphone seja a ZenUI da Asus, ela roda em cima do Android e ela não é tão pesada, não é cheio de coisas ou algo que pese o smartphone. Vem apenas alguns aplicativos proprietários e ainda assim alguma funcionalidade personalizada disponível nesse smartphone. E já falei aqui desses atalhos da tecla inteligente, mas além disso você pode atribuir atalhos a um toque duplo na parte de trás do telefone, estilo que a Apple fez nos iPhones. E precisa de mais atalhos também? Não se preocupe, há mais espaço para eles através do painel de ferramentas, que abre aplicativos em uma janela pop-up. Bem bacana e está bem completinho esse sistema. E embora o Zenfone 9 seja bastante pequeno, você pode facilmente entrar em um modo compacto, com uma mão com um deslize para baixo perto da parte inferior da tela. Bem interessante, E o bacana é que esse smartphone oferece acesso a recursos relacionados a jogos de forma bem pequena, para você que é game e está pensando em pegar o smartphone desse. É quase tão detalhado quanto nos telefones Asus ROG, que é uma linha game da Asus super potente. E aqui vai um ponto que a Asus precisa melhorar. Ela fornece atualizações para duas versões principais do Android e pelo menos duas atualizações de segurança, 2 anos ali. Porém, tem fabricantes, e a gente sabe disso, que já está oferecendo mais tempo. Vamos ver se a Asus melhora, Isso na data de gravação desse vídeo. Pode ser que, quando você esteja vendo esse vídeo, isso já mudou. E o Zenfone 9
traz um processador poderoso, o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ele não é o mais atual, mas é um processador potente e topo de linha. As pontuações de benchmark estão entre as mais altas em um telefone Android. Tudo é muito rápido por aqui. Abertura de aplicativos, jogos, transições entre aplicativos, multitarefa, tudo top e dificilmente você verá travamento nesse smartphone. Quanto ao desempenho térmico, a Asus fez muito para controlar o calor, com um sistema de refrigeração passivo avançado. E o Zenfone 9 realmente fez um bom trabalho, um trabalho ali respeitável. Porém, em alguns casos de jogos pesados, dependendo do tempo, pode haver um pequeno aquecimento ocasionando queda de desempenho. Esse smartphone tem uma bateria de 4.300 mAh, como esperado, a vida útil tá bacana, levando em conta que o processador é potente. A tela é menor e há um equilíbrio para dar mais horas de uso aí fora da tomada. Mas de forma geral, a bateria não é o ponto forte desse dispositivo. Pegando aí uma referência de uso médio com alguns jogos, redes sociais e ligações, você vai precisar recarregar esse smartphone todos os dias. E para encher essa bateria, o Asus Zenfone 9 vem com um carregador de 30 watts. Não é dos mais potentes, mas é o que ele traz. E a velocidade de carregamento é decente. Deu para carregar de 0 a 57% em meia hora. No entanto, não há carregamento sem fio nesses smartphones, e isso é comum em outros smartphones topo de linha. Ponto negativo aí para o Zenfone 9. Já em câmeras, o Zenfone 9 tem uma câmera principal de 50 megapixels com sensor Sony, foco automático avançado por detecção de fase e estabilização de gimbal de 6 eixos. Tem a câmera ultra wide de 12 megapixels com foco automático. O gimbal corrige o tremor da câmera, semelhante ao OIS, mas aqui o módulo da câmera inteiro se move e não apenas a lente. E você obtém 3 graus de ângulo de correção. Durante o dia as fotos da câmera principal ficam ótimas, as cores têm bastante destaque sem exagerar, o contraste é alto e a faixa dinâmica está muito boa. O nível de detalhe é bom, porém às vezes é aplicado muita nitidez no pós-processamento, e você pode não gostar caso tenha um olhar mais atento. E as fotos em modo retrato são bacanas, com uma ótima separação de assunto, bem eficiente. Como deu para perceber, esse smartphone não tem uma câmera teleobjetiva, aquela que aproxima a imagem que dá o zoom. Você pode fazer fotos aproximando de algo, usando a câmera principal, porém estará dando um zoom digital, um crop na sua imagem. Elas não têm o mesmo nível de detalhes se comparado a uma lente dedicada de zoom, mas ainda assim as fotos são boas. A câmera ultra wide é mais natural do que a principal em como ela renderiza os detalhes, e na verdade é uma das melhores câmeras ultra wide que a gente já viu por aqui. As cores são suaves e a faixa dinâmica é sólida. E além disso, como a câmera tem foco automático, você pode usá-la para fotografar objetos bem próximos, aquele modo macro de respeito que a galera gosta. E em ambientes com pouca luz, o Zenfone 9 aplicará automaticamente o modo noturno, embora nem sempre ele entre em ação. Então você pode forçá-lo através de uma alternância nas configurações. Ele oferece uma exposição agradável com destaques e sombras equilibrados, ambos com detalhes preservados. Há um pouco de nitidez adicionada, o que pode parecer artificial às vezes, mas no geral as fotos também são boas. E uma coisa que é um pouco chato aqui é que cada foto do modo noturno leva cerca de 2 a 3 segundos para ser processada, mas se você desligar o modo noturno pode evitar esse problema, mas as imagens tendem a ficar subexpostas com uma faixa dinâmica muito limitada. É uma história semelhante com a câmera grande angular, quando entra em ação. O modo noturno automático fornece uma exposição agradável e há muita cor e detalhe, tanto das sombras quanto dos destaques. As imagens são super nítidas e também há pouco ruído por aqui. E notavelmente essas fotos levam ainda mais tempo para serem processadas do que as fotos da câmera principal. Já com o modo noturno desativado, a câmera ultra grande angular, a grande angular, pode sofrer problemas de exposição semelhantes à câmera principal também. Selfies tiradas com a câmera frontal de 12 megapixels são muito boas. Há um excelente detalhe, cores bem saturadas e ampla
dupla faixa dinâmica. Já em vídeos, o Zenfone 9 pode gravar com a câmera principal em até 8K com resolução a 24 frames por segundo. A qualidade 8K não tem nada especial. Já em 4K, os vídeos da câmera principal são muito bons. Ele tem uma boa quantidade de detalhes, alto contraste e baixo ruído. E as cores também são bem vivas. Juntamente com os algoritmos E e S, a estabilização do gimbal é top, suavizando a caminhada e movimentos dessa câmera. E a câmera ultra grande angular é uma das melhores quando se trata em vídeo 4K. É nítida e detalhada, com muito contraste e cores vivas também. Além disso, mesmo que esteja faltando o gimbal, a grande angular funciona muito bem quando se trata de estabilização em situações de pouca luz. E esse é o Asus Zenfone 9, muitos recursos em um corpo pequeno, uma câmera principal top com excelente estabilização, boa vida útil de bateria e um processador top. E sim, se você quer saber se o canal recomenda esse smartphone, sim, a gente super recomenda. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, até a próxima e valeu!